Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir agora a história de Mário Luiz Mascarenhas. O Mário é ex-aluno da Escola Municipal de Primeiro e Segundo Grau Dr. Getúlio Vargas, foi nosso aluno lá na época no colegial, né, hoje o ensino médio, e o Mário vai contar um pouco para nós a experiência dele, tanto na formação escolar, em outras escolas, porque daí ele entra lá só no ensino médio, e no ensino médio ele acaba, dentro das aulas de literatura, começando a desenvolver algumas ações, e ele é um dos principais responsáveis e acaba sendo o diretor do Morte Vida Severina, que acaba participando do Festival Interno de Teatro de Getúlio Vargas, ganha o festival. Mário não tinha experiência nenhuma no teatro, e aí ele acaba, no ano seguinte, escrevendo o texto, né? Ele escreve mesmo para o festival, Paz para o Mundo. E além dele escrever, ele dirige também essa peça que participa do Festival Interno de Teatro Getúlio Vargas. Mário, é um prazer a sua presença aqui. Nós, felizmente, graças a Deus, vez ou outra, conseguimos nos cruzar aí, desde o tempo que você foi meu aluno, né, o nosso aluno lá daquela escola, brilhante, né, nossa querida Escola Getúlio Vargas, e você sempre contou uma série de coisas, casou-se com uma aluna também de lá maravilhosa também, que a mãe dela foi minha professora aqui. Nós estamos nesse momento aqui no Salão Vermelho da escola da faculdade, que hoje é a Universidade de Sorocaba, e a mãe dela foi minha professora aqui. Exatamente. Né? Temos história. Temos histórias para contar também. Então, fique à vontade de contar a sua história, que depois eu só escuto. Com certeza. Bom, primeiramente, professor, muito obrigado, né? É uma satisfação, é um orgulho, né, estar participando desse projeto. Desde o primeiro momento, né, que o senhor, né, fez o convite, a gente relembra muita coisa, né? Hoje eu estou com 51 anos, né? Olha só, sou de 68. Naquela época você tinha quantos? Eu tinha 18 anos, 18 para 19, né? Mas interessante relembrar quando o senhor, né, fez os convites para a gente já se encontrou algumas vezes, relembrar aquela fase, aquele sonho que a gente sempre tinha, né? Mas um sonho de fazer coisas novas, e o senhor apoiando a gente no teatro, né? Mas nada profissional, né? A gente sempre gostou de fazer as ações que o senhor pedia pra gente, mas de uma forma despojada, sem muito comprometimento se vai valer para nota ou não, porque a gente começou a gostar, né? Seja da literatura, seja dos textos, das poesias que o senhor dava pra gente. E aí, quando, né, veio o festival, pra gente foi assim, né, a gente não tinha experiência nenhuma. E aí, só para contar um pouco, na verdade eu vim para o Getúlio, né, porque aonde a minha formação de primário, né, foi no Matheus Mailaski, onde a gente também tinha algumas atividades, a gente tocava muito na fanfarra, mas não, era alguma coisa voltada a parte de educação física, o pessoal puxava muito a gente, mas não na parte pessoal como o senhor fazia. Eu não tenho dúvida que hoje, fazendo um paralelo, né, entre o Mailaski e o Getúlio, o Mailaski era muito uma coisa, a gente era muito, né, eu entrei lá com 12, 13 anos, né, no Mailaski, e depois eu fiz toda a parte do primário, e depois lá não tinha o primeiro colegial. Aí eu fiz a opção de vir para o Getúlio, mas aí já aquela idade entre os 14, 15, 18 anos, o senhor puxava muito a gente para o lado pessoal. Né? Aquela velha história, né? De onde venho, para quem eu vou, quem sou eu, né? O senhor sempre puxou isso da gente. E aí, quando veio o festival, a gente já tinha lá alguns amigos, né, o pessoal da classe. Aí a gente fez a opção, o senhor que deu o texto pra gente, né? Eu lembro como se fosse hoje, a gente fazia as leituras, mas a gente não tinha noção do que era o Morte Vida Severina, para nós. Para nós era uma peça de teatro, né? A gente não tinha muito aquela coisa, né, profissional, que hoje a gente sabe, né? E aí, ao longo do tempo que a gente foi montando a peça,
e a gente foi fazendo algumas pesquisas, não é como hoje, né? Hoje você entra num site, num YouTube da vida, você conhece, né? A gente não tinha isso aí, né? Na época. O WhatsApp, né? Como que a gente... E então a nossa comunicação era muito mais na parceria mesmo, no tete-a-tete, nas leituras, fazer as rodas de leitura. E que hoje, talvez os grandes profissionais ainda sigam. Mas o senhor instigava muito a gente. E isso começou a mexer comigo, né? Assim, eu gostava muito já, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar com as pessoas, e aí tinha que alguém erguer a mão para ser o comandante do negócio. E eu sou muito, né, despojado, eu gosto muito de fazer bagunça, e eu fui lá e levantei a mão. Mas mas depois que eu falei, como, gente, a peça, né, tinha lá mais de 30, 40 pessoas... como é que eu, sem experiência nenhuma, né? Não tinha nada, né? Eu só gostava de arrebanhar o povo. Mas aí, com a sua ajuda, óbvio, né? E a gente foi tentando aprender algumas coisas lá, a gente conseguiu, né, chegar nesse resultado na época, né, do Morte e Vida Severina. Eu acho que para as pessoas que participaram, né, não só do festival, mas do Morte e Vida Severina, eu acho que cada um tem uma história para contar. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque, como eu falei, isso mexeu com a gente, né? O texto, ao longo, primeiro que, como eu falei, a gente não tinha noção do que estava fazendo, a gente só foi no embalo. A hora que a gente mergulhou no texto, que a gente foi buscar algumas referências, né? Aí sim a gente começou a olhar para aquilo como se fosse uma coisa que a gente iria levar para o resto da vida, como nós levamos. Né? Claro que a gente teve muitas dificuldades, né? Óbvio, né? A gente, desde a montagem do cenário, desde uma série de coisas, né? Eu me lembro muito bem que às vésperas teve um fato, né, que inclusive foi noticiado no jornal. Teve uma chuva, né, e caiu o telhado, né? Caiu o telhado do salão lá, às vésperas da gente fazer a apresentação. E eu lembro muito bem, né, que o senhor falou assim: seja no palco que vocês ensaiaram ou em qualquer palco de rua, vocês estão preparados, é só vocês quererem. Então, o senhor acreditava muito mais na gente do que a gente mesmo, né? Isso é uma coisa que eu tenho, né, eu tenho isso comigo. Então, a gente fazia as coisas porque o senhor acreditava na gente. E aí a gente, né, depois ensaiamos, fomos lá para o Teatro do SESI, né, e a gente conseguiu, né, desenvolver toda a peça. Mas acho que a história é bem por aí, né? Eu acho que, infelizmente, essa questão da educação, né, voltada para questões de teatro, música, as nossas escolas não tem mais. Eu acho que até é uma deficiência dos nossos governantes, com certeza. Mas também é uma deficiência dos próprios alunos, de ter um interesse em algo a mais do que as próprias salas de aula, né? Ficar só naquele... né? Então, o senhor tirava muito a gente da sala de aula. Eu lembro muito bem a gente recitando as poesias embaixo da árvore, né? Então, assim, isso pra gente era uma coisa, né? A gente não via o dia, né? Que era, acho que terça ou quarta-feira, não vou me lembrar, que a gente tinha aula com o senhor e o senhor sempre fazia alguma coisa diferente, né? Esse algo diferente, seja na época do teatro, seja nas próprias aulas, né? Eu particularmente tinha muita dificuldade, né? Eu não fui sempre um bom aluno, mas na questão do português, da literatura, me chamou a atenção essa simplicidade do senhor, né? Essa simplicidade de passar as informações pra gente, que eram textos pesados, eram textos, entre aspas, chato, mas o senhor fazia de uma forma, né, didática, carinhosa, que a gente ficava assim, esperando o outro dia, né, a outra aula, pra gente poder ter outras experiências, né? Então, pra gente foi assim, eu particularmente hoje levo pra minha vida, né, não só essa época, né, não só a época de eu atuar como diretor, porque realmente eu com 17, 18 anos liderar 40, 50 pessoas, né? Então assim, eu não tinha experiência, né? Eu tinha assim algumas pessoas que me ajudavam, mas as pessoas, a gente conseguiu cativar. Eu lembro muito bem que para fazer todo o cenário, né,
A gente não sabia, a gente ganhou, foi buscar patrocínio na época, bater na porta das empresas, é uma coisa assim, né? Hoje não, é tudo mais simples, mas na época a gente não tinha experiência, né? E a idade que vocês tinham, e vocês conseguiram algumas doações? Sim, não, tudo. Lembra? Campanate, não. O tecido que nós fizemos foi do Tecidos Campanate. Existe hoje ainda a fábrica, né? E eu cheguei lá junto com, eu não vou me lembrar com quem, eu simplesmente peguei o livro, peguei uma folha que eu tinha lá anotado um monte de coisa, e a gente mediu com assim, não foi, mediu mais ou menos com passos, né? De tecido, que era tecido cru, porque a gente queria fazer uma coisa bem rústica, né? Tanto é que a nossa roupa mesmo era bem rústica, basicamente uma camiseta bem largona, bem assim, né? Bem leve, né? Branca não, já tudo muito suja, muito, né? Cru, e tecido cru. E aí a parte do tecido para fazer o cenário, eu falei, não, então tem que ser cru também, né? Tem que ser, e era caro na época, né? Tecido cru. Aí nós fomos lá, Tecidos Campanati. Aí fiquei acho que uma semana para marcar. Acho que é Paulo Henrique o diretor. É Paulo Henrique ou Paulo Fernandes, alguma coisa assim. Aí fui lá me apresentar, né? Não, mas é que daí tem que falar com a secretária, aquelas coisas todas, né? Mas enfim, ele doou pra gente. Só que ele doou a peça inteira. Como é que a gente ia cortar aquele negócio aí? Nós levamos uma costureira, aquela coisa maluca, mas era uma coisa assim que a gente curtiu muito, né? Eu acho que essa é o que eu levo hoje, né, para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? O Henrique de 22, o Murilo de 18. Sou casado há 28 anos com a Ana Paula, como o senhor falou. Eu levo isso para os meus filhos, né? Essa simplicidade de fazer as coisas e de querer fazer, né? De não ter medo. Podemos até errar, né? Aliás, acho que o ser humano ele erra muito mais do que acerta. Mas o gostoso de você errar, mas você realmente fazer alguma coisa que você gosta, e aí naquela época a gente estava adorando fazer aquilo lá, porque cada ensaio que a gente fazia, e claro, naquela época nós não tínhamos as baladas de hoje, mas cada um tinha os seus compromissos. Então, trocar as baladas para vir ensaiar, a gente ensaiava de sábado, de domingo, de feriado, porque o texto era pesado. E aí as marcações a gente tinha que fazer, a gente fazia de forma isolada, mas depois ia juntando o quebra-cabeça. Aí para juntar o quebra-cabeça, a gente tinha que convocar todo mundo. Então, eu lembro muito bem que a gente estava quase que no finalzinho, mas aí um lá precisava viajar, né? E aí como é que a gente ia fazer sem ele? Então a gente foi adaptando, né? Então acho que essa química, né, entre o querer fazer, de saber que era um desafio, mas a gente não tinha noção, que fez com que a gente tivesse, né, esse, não vou dizer sucesso, mas aí acho que foi bem, né, a crítica foi bem legal com a gente ganhou o festival na época. Nós tivemos a Giselda, eu lembro muito bem como a Mulher da Janela ganhou como melhor atriz, né? Eu não tinha muita participação nas falas, mas por algum motivo, né, eles acharam, e eu até ganhei como melhor ator, né? Mas acho que muito mais, não é nem pelo melhor ator, acho que é muito mais porque realmente foi uma coisa meio, foi complicado montar Morte e Vida Severina naquela época para jovens. Então eu acho que foi essa química que fez a gente realmente levar a fazer com que o teatro, até hoje, a gente tem essas boas lembranças. Muito bom, Mário. Então nós vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco nós voltamos novamente ouvindo o Mário contando sobre um pouco mais Morte e Vida Severina no festival e depois a continuidade dele escrevendo e participando do Festival Interno Teatro Getúlio Vargas. Até já!